Bom dia, meninos! Eu sou a professora Leide Dayana, professora da Escola de Tempo Integral Coronel Murilo Serpa. Sou professora de Química dos terceiros anos. Pois bem, então, meninos, hoje nós vamos entender, nós vamos estudar, certo? Sobre a classificação do carbono nas suas cadeias, certo? Nas suas cadeias carbônicas. Meninos, nós já vimos, certo? Nós já vimos os prefixos, certo? Que é a quantidade de carbono em uma cadeia principal, certo? Se eu tenho uma cadeia de carbono que só tem um carbono, então é chamado de MET, tá certo? Aonde nós também vimos os infixos, que aonde possui uma cadeia carbônica que só possui ligações simples, certo? O infixo dessa cadeia carbônica vai ser AN, certo? E nós temos os sufixos, que são os hidrocarbonetos, certo? Que os hidrocarbonetos, né, que são aquela cadeia carbônica que só possui carbono e só possui hidrogênio, o seu sufixo é o O, tá certo? Assim como tem o álcool, assim como tem o éter, assim como tem a acetona, que depois nós iremos ver. Tá bom, meninos? Mas eu quero que vocês entendam, certo? Quantidade de carbono em uma cadeia principal, certo? Nós temos MET, ET, PROP, BUT, PENT e assim sucessivamente. Nós temos ligações simples, certo? Nós temos ligações dupla e nós temos ligações tripla, tá certo? E nós temos os sufixos, certo? Que por enquanto nós estamos vendo os hidrocarbonetos, certo? Que os hidrocarbonetos, os sufixos dos hidrocarbonetos é o O, tá bom? Ok? Nós vamos ver isso agora. Então, meninos, eu quero que vocês entendam o que é agora. Eu quero que vocês entendam a classificação do carbono. No livro de vocês, na página 18, diz assim: classificação do carbono. A classificação de determinado átomo de carbono em uma cadeia carbônica apresenta como único critério o número de carbono que estão diretamente ligados a ele, certo? Assim temos, para você classificar, certo, uma cadeia carbônica, né, para dizer que ela é primária, secundária, terciária ou quaternária, para você classificar esse carbono, como é que você vai classificar esse carbono? Eu quero que vocês olhem para cá, para essa estrutura, certo? Essa estrutura aqui que é do etano, tá certo? Desse composto orgânico, o etano. Vocês estão vendo que nós temos o quê? Nós temos uma cadeia principal, tá certo? Que é esse C e esse C, que são dois carbonos, que são ligados somente a hidrogênios, certo? Só são ligados somente a hidrogênios, não é isso? Ok? Então aqui eu tenho um hidrocarboneto. Se eu tenho um hidrocarboneto, nós sabemos que o sufixo dele vai ser O. Se eu tenho dois carbonos na cadeia principal, certo? Eu vou saber que ele é ET, não é? E se eu tenho só ligações simples, eu vou saber que ele é AN. Então preste atenção, ó. ET. Por que ele é ET? Porque eu só tenho dois carbonos na cadeia principal. Por que ele é AN? Ó, AN. Porque eu só tenho ligações, o quê? Simples. E por que ele é O? Porque ele é um hidrocarboneto, porque eu só tenho carbono e hidrogênio. Mas eu quero entender o porquê, aonde que eu sei que essa cadeia aqui, que eu posso classificar essa cadeia aqui como esse carbono primário. Por quê? Porque este carbono aqui só se liga a um carbono, ó. Esse carbono, tá vendo, ó? Só se liga a esse carbono. E esse carbono aqui se liga a esse carbono aqui. O carbono, certo? A classificação da cadeia, certo, primária, eu posso entender por quê? Porque um carbono só se liga a somente um carbono. Então, ele é um carbono primário. Quando você estiver lá na prova do Enem de vocês, que tiver uma estrutura
dessa forma e vocês tiverem um pezinho aqui e mandar vocês indicar quantos carbonos principal essa cadeia carbônica tem, então aqui eu tenho quantos carbonos primários? Eu tenho 2 carbonos primários. Aí você diz assim, mas por que, professora, que eu tenho 2 carbonos primários? Porque esse carbono se liga a um carbono, ó. E esse carbono está se ligando a somente a outro carbono. Então aqui, essa cadeia aqui de carbônica, o etano, ele é carbono primário, porque um carbono só se liga somente a um carbono. Agora vamos para cá, ó, secundário, certo? Nós temos outro composto, certo? Nós temos outro composto aqui, que é o propano, certo? Aí nós vamos ver aqui por que ele é propano. Gente, presta atenção. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal aqui? Eu tenho 3, ó. 1, 2, 3, certo? Se eu tenho 3 carbonos na minha cadeia principal, então ele vai ser prop. Presta atenção. 1 carbono na cadeia principal, met. 2 carbonos na cadeia principal, et. 3 carbonos na cadeia principal, prop. Ó, entendeu? Certo? Aqui eu só tenho ligações simples, então é an. Ó, prop, por quê? Porque eu tenho 3 carbonos na minha cadeia principal. An, porque eu só tenho ligações simples. E ó, porque nessa cadeia aqui, nesse composto aqui, só tenho hidrogênio e carbono. Então ele é um hidrocarboneto. Certo, meninos? Agora eu pergunto a vocês. Vocês me perguntam, professor, e por que aqui é secundário? Tá vendo esse? Eu não tenho 3 carbonos? Não tem? Eu tenho um carbono bem aqui no meio, ó. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, diferente deste, ó. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, ó. Então, esse carbono do meio, ele fica sendo carbono secundário. Aonde esse carbono da ponta, ele fica sendo carbono primário. Por quê? Porque esse carbono está sendo ligado só a este. E esse carbono aqui da ponta está sendo ligado a este. Tá vendo? Tá dando para entender, gente? Certo? Eu quero que vocês entendam. Cadeia carbônica que possui carbono primário, um carbono só se liga somente a um carbono, certo? Aonde carbono secundário, esse carbono aqui está se ligando a 2 carbonos, tá vendo? Ó, um carbono e um carbono. Ó a ligação, ó. Tá entendendo, gente? Certo? Eu quero que vocês entendam isso. Carbono primário só se liga a um carbono. Carbono secundário se liga a 2 carbonos. Se ligando a mais 2. Certo? Entenderam? Entenderam por que é prop, por que é an e por que é o? Não é isso? Então aqui eu tenho o meu prefixo, aqui eu tenho o meu infixo e aqui eu tenho o meu sufixo. Tá certo? Entenderam? Até aí, ótimo, não é isso? Então vamos lá. Aqui eu tenho o terciário. E aí vocês notam que eu tenho um composto aqui chamado de 2-metilpropano. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos lá, prestem atenção. Eu tenho aqui a minha cadeia, certo? De carbono. Aonde eu tenho 3 carbonos, ó. Não é? Eu tenho 3 carbonos, ó. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbonos. Tá certo? Então, meninos, quando vocês forem contar na cadeia principal de carbono, e aqui eu não tenho nenhuma insaturação. O que é a insaturação? A insaturação, meninos, em uma cadeia carbônica é quando eu encontro uma ligação dupla ou uma ligação tripla no meio dela. Isso é insaturação. Mas como eu não vejo nenhuma insaturação aqui, eu começo a contar, certo? Da minha esquerda para a direita. Então aqui é o meu primeiro carbono, meu segundo carbono, meu terceiro carbono. Então aqui eu tenho 3 carbonos, eu conto carbono assim, tá certo? Da esquerda para a direita. Mas quando eu tenho insaturação, eu conto da onde está mais perto da insaturação. Pois bem, vamos lá. Eu tenho o meu primeiro carbono, meu segundo carbono, meu terceiro carbono, certo?
carbono. Então, aqui eu tenho 2. Tá vendo? Metil. Por que é metil? Metil, menino, significa ramificação de um carbono. Tá certo? Ramificação de um carbono. Por que é prop? Porque na minha cadeia principal eu tenho 3 carbonos. Por que é an? Porque eu só tenho ligações simples. E por que é O? Porque nesse composto aqui eu só possuo o quê? Carbono e hidrogênio. Tá certo, meninos? Então, aí você pergunta, professora, o que é a ramificação? Meninos, é um ramo, tá? Você está vendo aqui, ó, na cadeia principal, não é? Bem aqui, ó, eu tô puxando outro carbono. Então, isso aqui é uma ramificação, certo? Quando eu tenho uma ramificação que é ligado, certo, a um carbono, é chamado de metil. E por que é 2? Porque é ligado ao segundo carbono da cadeia principal. Entenderam, garotada? Por isso que é chamado 2-metilpropano. Entenderam? E ele é terciário, por quê? Aí você diz aí, vamos lá. Professora, por que é que esse carbono aqui do meio, ele é terciário? Vamos lá. Esse carbono aqui do meio, ele está sendo, vamos apagar bem aqui, tá bom? Vamos apagar para vocês não se confundirem. Peraí, presta atenção, vamos lá. Esse carbono aqui do meio, ele está ligado a um carbono, a 2 carbonos e a 3 carbonos, tá certo? Por isso que esse carbono aqui do meio, ele é terciário, porque ele está sendo ligado a esse e a este, tá vendo? E esse daqui da ponta, ele é primário por quê? Porque ele está se ligando a esse. Esse da ponta, ele é primário por quê? Porque ele está se ligando a esse. E esse daqui da ponta, ele é primário também por quê? Porque ele está ligando a esse. Então, meninos, quando eu tenho o carbono primário, é porque um carbono só se liga a um carbono. Carbono secundário, um carbono se liga a 2 carbonos. E carbono terciário, certo? Ele se liga a 3 carbonos. Entendido assim? Fácil, gente. Eu quero que vocês entendam. Quando vocês verem a letra Pzinha em uma cadeia carbônica, significa carbono primário. Quando vocês verem um Szinho que nem esse, significa carbono secundário. E quando vocês verem um Tzinho assim, significa carbono terciário, certo? Então aqui eu tenho meu carbono terciário. Essa cadeia carbônica aqui é uma cadeia carbônica de um carbono terciário e primário. Só que no Enem vai pedir para vocês encontrarem o quê? Quantos carbonos primários tem e quantos carbonos terciários tem ou quantos carbonos secundários tem. Aí você vai ter que saber o que é isso aqui em uma cadeia carbônica, tá bom? Certo? Vamos lá para o quaternário. Olha aqui, ó, eu tenho, diferente, tá vendo aqui, ó, eu tenho 2-metilpropano. Aqui eu tenho 2,2-dimetilpropano. Olha aqui, essa estrutura é do 2-dimetilpropano, certo? Quantos carbonos eu tenho aqui na cadeia principal? Vamos lá, eu tenho um carbono na cadeia principal, certo? Ó, um carbono na cadeia principal, 2 carbonos na cadeia principal, 3 carbonos na cadeia principal. Não é isso? Eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. Tá ok? Só que você tem que se lembrar que eu tenho 2 ramificações, ó. Eu tenho 2 ramos partindo de um carbono, certo? Por isso, meninos, que é 2,2-dimetil. Dimetil. Quando eu falo de dimetil, eu estou falando de 2 ramificações, certo? Partindo de um carbono, tá bom? Dimetilpropano. Aí você pergunta, e professora, por que é que ele é quaternário? Porque ele está partindo, ó.
esse carbono aqui está se ligando a este carbono, a este carbono, a este e a este carbono. Então, aqui é quaternário, tá certo? No Enem, meninos, no Enem eles vão pedir isso para vocês encontrarem, tá bom? Nessa estrutura, se tem carbono quaternário, terciário, secundário ou primário. Entendido? Daqui a pouco a gente volta para mais um pouquinho de aula. Pois bem, meninos, então eu quero que vocês entendam isso, tá certo? Nos vestibulares, no Enem, menino, isso aqui é muito pedido. Muito, cai muito nas provas externas de vocês, vestibular, Enem, concurso, tá certo? Para você classificar o carbono, certo? Como primário, secundário, terciário e quaternário, você vai ter que entender que se eu tenho em uma cadeia carbônica um carbono que se liga somente a um, então ele é primário, tá certo? Ó, esse carbono se liga a esse e esse liga a esse, tá certo? Ele é primário. Se eu tenho uma cadeia carbônica em que um carbono se liga a mais dois, então ele é secundário, tá certo? Se eu tenho uma cadeia carbônica que eu tenho um carbono que se liga a mais 3 carbonos, ele é terciário. E eu tenho uma cadeia carbônica onde um carbono se liga a mais 4 carbonos, certo? Então, eu tenho um quaternário, tá certo? Mas não é nem como eu acabei de falar para vocês. Eles vão perguntar, ele vai colocar lá uma estrutura, certo? Uma estrutura de um composto orgânico, um composto químico, e aí ele vai dizer, encontre quantos átomos, quantos carbonos quaternários, quantos carbonos secundários e quantos carbonos primários há nessa estrutura. Aí você vai ter que encontrar, tá certo? Existem outras estruturas maiores, só que você tem que aprender desse jeito aqui, como eu tô mostrando a vocês. Vocês têm que saber o que é uma ramificação, certo? Como eu disse a vocês agora, a ramificação é isso aqui, ó. Eu tenho a minha cadeia principal aonde um carbono está puxando outra ligação de carbono. E por que aqui é 2,2 dimetilpropano? Lembrem, dimetil. O que é o dimetil? Dimetil significa dizer que eu tenho duas ramificações partindo de um carbono, certo? Aqui, metil. O que significa metil? Metil significa dizer que eu tenho uma ramificação partindo de um carbono. Aí você diz assim, professora, mas o que é contar esse carbono da esquerda para a direita? Olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu contei, aqui é o meu primeiro carbono, meu segundo carbono, meu terceiro carbono. Tá certo? Por isso que ele é 2. Por que ele é 2? Porque a ramificação está vindo do meu segundo carbono. Por que aqui é 2,2 de metil? Porque aqui, ó, eu tenho o meu primeiro carbono, meu segundo carbono e o meu terceiro carbono. Tá certo? A ramificação está saindo do meu segundo carbono. E eu tenho quantas ramificações? Duas ramificações, certo? Dimetil saindo do meu segundo carbono. A ramificação está saindo do meu segundo carbono, tá certo? E eu tenho duas ramificações. Tá bom, amores? Certo? Prop, porque eu tenho 3 carbonos. Porque eu tenho ligações simples na cadeia. E O, porque simplesmente eu só tenho hidrocarbonetos, tá bom? Então, meninos, essa foi a nossa aula de química, tá bom? Curte lá, assiste no canal da professora Leide, assiste no canal da nossa escola de tempo integral Coronel Murilo Serpa, ok? Dá um like lá, comenta, tá certo? Como foi as nossas aulas, não deixa de assistir, tá bom? A professora Leide, vocês sabem onde encontrar a professora Leide, não deixa de colocar as atividades de vocês na plataforma, procura a gente de qualquer forma, nós estamos aqui para atendê-los. Um beijo e até logo. Nossas aulas próxima semana vai ser pelo Meet. Até logo e tchau!